Senhoras e senhores, por iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Passos, iniciamos os procedimentos para a abertura da palestra alusiva ao mês Agosto Lilás. É um prazer recebê-los na Câmara Municipal de Passos e desde já agradecemos todas as presenças. Preside o evento o presidente da Escola do Legislativo, o ilustríssimo senhor vereador Dirceu Soares Alves, acompanhado da excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Passos, vereadora Aline Gomes Macedo de Souza, que convida para compor a mesa as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Passos, Diego Rodrigo de Oliveira. Pode chamar nos voos? Espera. O ilustríssimo comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, Tenente-Coronel Leonardo Abdala Guimarães. Ilustríssima senhora delegada da Polícia Civil e titular da Delegacia da Mulher, doutora Mariana Fioravante, palestrante da noite. Registramos a presença das seguintes autoridades neste evento: vereador Francisco Assis Sena Carvalho, vereadora Gilmara Silveira de Oliveira, vereador Maurício Antônio da Silva, vereador Michael Silveira Reis, Carla Juliana Alves Mendonça, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Rogério Santos, representante do Conselho Municipal de Saúde, Tenente Rosana Silva Quadros, coordenadora da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, Michele Barbosa Leite, presidente da Associação Comunitária para Assuntos de Polícia Ostensiva, ACASPO, Roseli de Melo Grilo, secretária municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Daniele Garcia, representante do Conselho Regional de Enfermagem, COREM, Lael Helena Keller Souza, superintendente regional de ensino de Passos, Sebastião dos Reis Castro, Tchãozinho Bacada, ex-vereador nesta casa. Passaremos a palavra para o ilustríssimo senhor presidente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Passos, vereador Dirceu Soares Alves, para a abertura do evento e seu pronunciamento. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esta Casa Legislativa. Quero aqui saudar, na pessoa do nosso prefeito Diego Oliveira,
todas as autoridades aqui presentes, também citar o nome do comandante do 12º Batalhão, Tenente Coronel Leonardo Abdala, Tenente Rosa, que está aqui presente, e também a delegada doutora Mariana Fioravante, que hoje irá conduzir esta noite para nós. Mas eu gostaria de dizer, em junho, nós aprovamos aqui na Câmara Municipal a criação da Escola do Legislativo. Esta escola aprovada por todos os vereadores desta casa. E ela tem como objetivo principal a promoção da educação cidadã para a população de Passos, através de cursos, palestras e atividades educacionais. A escola buscará empoderar os cidadãos, capacitando-os para que compreendam a importância do seu papel no processo democrático e participem ativamente na tomada de decisões políticas. Hoje, nós temos a primeira ação da Escola do Legislativo, que é, juntamente aí com o mês de agosto, mês lilás, nós queremos conscientizar desta grande luta contra a violência, o combate contra a violência da mulher. Então, desejo a todos que seja proveitoso esse encontro para todos nós, e desejo também a doutora Mariana que aproveite esse momento com todos, conosco aqui também. Passaremos a palavra ao ilustríssimo senhor comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Tenente Coronel Leonardo Abdala Guimarães, para seu pronunciamento. Senhor vereador Dicil, senhora vereadora Aline, prefeito Diego, doutora Mariana, senhoras e senhores, boa noite. A Polícia Militar, só queria ressaltar que a Polícia Militar é parceira, a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós temos uma rede de atuação, nós atuamos nas 16 cidades que compõem a nossa unidade. Todos os nossos policiais recebem instrução diária, e no mínimo uma reciclagem anual para saber tratar sobre esse tema, e queremos dizer que estamos sempre à disposição. Parabenizar a Câmara pela iniciativa, e dizer que a Polícia Militar está à disposição de todos os senhores. Boa noite. Passaremos a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Passos, Diego Rodrigo de Oliveira, para seu pronunciamento. Boa noite, tudo bem, gente? Prazer estar com vocês aqui. Nossa presidente Aline, parabéns à Câmara, como diz o nosso comandante, pela iniciativa. São pautas importantes como essa, que nós começamos um debate interessante e necessário para a nossa sociedade. Comandante Abdala, que bom estar com o senhor aqui também, participando conosco. A Polícia Militar tem um papel importantíssimo nessa luta contra a violência doméstica. Doutora Mariana nem se fala, não vou usar nem o termo guerreira, mas uma grande combatente na defesa dos direitos das mulheres, no direito da defesa daquelas pessoas que se sentem filipendiadas de certa forma. Mariana, nós admiramos muito o seu trabalho. Parabéns por tudo que representa e o quanto tem desempenhado um papel de excelência à frente da violência doméstica na cidade de Passos, ou melhor, na nossa comarca. Quero aqui cumprimentar também todos os nossos servidores, as nossas servidoras municipais que estão aqui presentes. Claro, graças a Deus, na sua quase totalidade, mulheres que estão aqui. Como eu disse antes, nós estamos aqui diante de uma pauta importantíssima. Sabemos o quanto a nossa sociedade, ela tem esse vício maléfico, esse vício maldito com relação à violência doméstica. Certa vez, Abdala, naquele nosso encontro no batalhão, onde a doutora Mariana também estava presente, a nossa presidente da Câmara, Aline, e nós discutimos sobre a questão da violência doméstica.
Nós temos que parar até, de repente, com essa visão que, não, o cara deu um tapinha na orelha da mulher, ele é cultural. Não, isso aí é corriqueiro. Nós não podemos nos calar. A Polícia Militar está com uma cartilha que vale muito a pena as pessoas lerem, e já falei com a nossa secretária de Educação que isso tem que correr nas nossas escolas. Porque briga de marido e mulher, como é que é, doutora Mariana? Mete a colher. Se você viu o cara batendo na sua vizinha, não, pera aí, 190. Como a gente falou, Coronel Abdala, a linha de frente nesse combate, infelizmente, é a Polícia Militar. Porque quando a Polícia Militar chega na atuação, é porque nós já perdemos o controle. O crime já aconteceu, a mulher já foi abusada, já foi espancada. E eu falo mais uma vez, respeito todas as áreas, mas algo que temos que focar, chama educação. Se você pega a nossa criancinha desde lá do CEMEI e começa ali plantando a sementinha do respeito, pode ter certeza que a médio, longo prazo, Lael, através da educação, nós vamos estar colhendo os bons frutos de não violência doméstica. Esse é o caminho. Mas parabéns mais uma vez, Aline, pela demonstração desse quadro legislativo, Dirceu, dessa pauta importante. E é bem isso, essas discussões são necessárias, esse mês de agosto é alusivo a isso, e conto com a Prefeitura Municipal de Passos. Nós estamos vigilantes e, como sempre digo, vão para cima, temos muito o que fazer. Um abraço a todos, Deus abençoe. Passaremos a palavra à excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Passos, vereadora Aline Gomes Macedo de Souza, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Passos. Quero cumprimentar o comandante do nosso 12º Batalhão, Coronel Leonardo Abdala, nosso prefeito, Diego Oliveira, nosso vereador, Dirceu, carinhosamente, a nossa delegada, que hoje estará aqui, e desde o primeiro momento, quando convidamos, prontamente aceitou o convite, com muita respeito ao tema e também preocupação com toda a nossa população, em especial com os nossos jovens. Então, quero aqui parabenizar também todo o trabalho que a nossa delegada tem feito na nossa cidade, nessa oportunidade. Doutora Mariana, agradecer, viu, pelo que a senhora tem feito pela nossa sociedade. Aos nossos vereadores presentes, vereador Michael Silveira, vereadora Gilmara, Francisco Sena, ao vice-presidente da Câmara, Maurício, muito obrigada. Dizer para nós, é uma alegria ter vocês aqui, em especial nesse início da Escola do Legislativo, onde nós instituímos esse projeto na Câmara com o intuito da educação cidadã. A Escola do Legislativo, ela visa a educação tanto dos servidores quanto da sociedade em geral, em temas importantes. E como mulher representante da nossa sociedade, nós que somos 9 mulheres eleitas em toda a história de Passos, 4 presidentes eleitas em toda a história de Passos, é uma alegria que o primeiro tema a ser abordado pela Escola do Legislativo seja em favor das mulheres. E nós aqui, na maioria mulheres, precisamos nos unir para combater esse crime que, infelizmente, está instituído na cultura da nossa sociedade. É um crime que ele vem desde a educação das nossas crianças, desde falar que a mulher ela precisa ser submissa, ela tem que fazer o que o homem manda, desde a questão de que nós, na nossa história, somos um objeto. Então, nós precisamos trabalhar e ter uma união muito grande, porque, infelizmente, isso vem de uma cultura instituída, né, e que vem, na sociedade, de uma forma geral, se agravando. E temos situações graves acontecendo, mulheres sofrendo, e muitas coisas que vêm aprimorando. Então, espero que hoje essa palestra, que foi feita realmente com muito carinho, e desde o primeiro momento, com muita delicadeza pela doutora Mariana, com o intuito de falar
da atual situação de Passos, da nossa rede, seja de grande valia para todos nós aqui, e que, ao sairmos daqui, a gente coloque em prática tudo o que nós tivermos de conhecimento, que saibamos fazer as acolhidas também daquelas mulheres que, infelizmente, vierem a sofrer algum tipo de violência doméstica, porque isso também é muito importante, o tipo de acolhida que vai ser feito para essa mulher, sob pena de nós causarmos traumas gravíssimos nelas, de nós não conseguirmos uma resolutividade para os casos, se nós não dialogarmos com a rede, se nós não conhecermos para onde encaminhar, se nós não soubermos como identificar o que está acontecendo, às vezes, com uma criança, com uma adolescente. Então, são vários fatores, e que a gente consiga hoje extrair muito conhecimento dessa noite, porque é uma situação que, infelizmente, tem acontecido. E nós fizemos esse tema com muito carinho, para a gente tentar diminuir, extinguir seria o ideal, mas infelizmente é impossível, mas que a gente ao menos consiga diminuir e minimizar para aquelas pessoas que procuram os nossos serviços, para as nossas colegas, para as nossas familiares, uma situação que às vezes possam estar passando de sofrimento. Então, doutora Mariana, novamente, com muito carinho, obrigado, e que seja uma noite muito proveitosa. Quero também aqui deixar o meu agradecimento carinhoso, especialmente ao Dr. Vinícius, ao Neighbor, que também fazem parte da direção da Escola do Legislativo, e, em nome de vocês, estender a todos os servidores da Câmara que têm se dedicado e aos quais eu deixo o agradecimento mesmo por estarem dedicando aos nossos projetos e acreditando. Muito obrigada e sejam bem-vindos. Passaremos a palavra à palestrante da noite, ilustríssima senhora delegada da Polícia Civil, titular da Delegacia da Mulher, doutora Mariana Fioravante. Neste momento, a mesa será desfeita para que todos possam prestigiar aí a palestra. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite da Câmara Municipal aqui de Passos. É um evento de suma importância, essa aproximação da Polícia Civil, da Polícia Militar, com toda a sociedade, né? Afinal de contas, nós estamos na casa da sociedade, quando a gente está aqui dentro da Câmara. Gostaria de cumprimentar o prefeito de Passos, Diego, obrigada sempre pelo apoio da Polícia Civil, cumprimentar os outros vereadores, todas as outras autoridades presentes. Abdala, obrigada pela presença. Essa relação que a gente tem com a patrulha e com a Polícia Militar faz com que o nosso trabalho seja, de fato, efetivo e reconhecido no Estado inteiro. Informalmente, quebrando um pouco os protocolos, gostaria de cumprimentar minha mãe e meu pai. Obrigada pela presença. Tudo que eu sou, eu devo a vocês. Tá? Continuando, voltando aos protocolos. Bom, a gente vai conversar sobre um assunto que a maioria das pessoas não gostam de conversar, sobre um assunto que ainda é colocado debaixo do tapete, sobre um assunto que parece que quanto mais mexe, mais incomodadas as pessoas ficam. A gente vai conversar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Evidentemente que o aspecto que eu vou tratar aqui não vai ser só um aspecto jurídico, eu vou comentar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, mas não vou ficar ali atenta a todos os detalhes da lei. Eu quero... Pode passar, por favor, Gustavo? Eu quero, basicamente, falar sobre isso com vocês hoje. Né? Qual a minha função, qual a função da Polícia Civil, de modo geral, né, em primeiro lugar.
Segundo ponto, conscientizar e mostrar qual é a realidade do Brasil e qual é a realidade de Passos, o que a gente vive, por que é importante falar da violência doméstica e familiar contra a mulher na casa do povo, dentro da cidade de Passos. A gente precisa entender também, e no final da palestra eu espero que vocês me ajudem a entender, porque indo para o meu 5º ano como delegada de polícia, eu ainda não consigo entender por que a gente tem a terceira melhor lei de proteção de gênero no mundo, que é a Lei Maria da Penha, e a gente sempre ocupa o top 5 de crimes de feminicídio. O Brasil é um dos países que mais matam mulheres pelo simples fato de sermos mulheres. Não mata mulheres, né, Abdala, por conta de um latrocínio, não mata mulheres em acidentes de trânsito, Covid e ataque cardíaco, não. O Brasil está sempre no top 5 de países que mais matam mulheres pelo simples fato de sermos mulheres. E eu preciso entender, né? E é por isso que a gente está aqui. Por que a gente tem a terceira melhor lei de proteção de gênero no mundo, a Lei Maria da Penha, e a gente continua sendo um dos países que mais matam mulheres? Por último, como que a gente combate isso? O que a gente faz, né? Será que só prender é o suficiente? Eu costumo falar nas minhas palestras, né, sobretudo aí, estou sempre em escolas, conversando com os meninos, sempre na faculdade, na UENG, né, Fernanda, Raíssa? E eu sempre falo o seguinte, gente, prender muitas vezes é necessário, mas não é o suficiente. A Polícia Civil, a Polícia Militar não vão dar conta de resolver um problema que é um problema estrutural, que, como o Diego sempre fala, é um problema que deveria ser resolvido lá no começo, na educação. E é por isso que eu faço questão de ir em várias escolas aqui da cidade de Passos, conversar com crianças e com adolescentes. A gente começa na educação, né? Quando a Polícia Militar foi acionada, já tivemos um problema aí, ok? Então, para começar a palestra, para quem não me conhece, sou a Mariana, delegada de polícia, indo para o meu 5º ano como delegada de polícia. Minha primeira lotação foi aqui na cidade de Passos, vim para o interior de Minas Gerais. Estou titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, né? Também acumulo as pastas de crimes contra idosos e crimes contra a dignidade sexual. A função do delegado de polícia, basicamente, é o de ser o primeiro garantidor da legalidade da justiça, no âmbito da persecução penal. Esse é o discurso que vocês vão escutar de mim e de vários outros colegas. Ou a justiça começa na delegacia. A justiça não começa na audiência 3, 4 anos depois. A justiça não começa na sentença do juiz. A justiça começa na delegacia, né? Então, o delegado de polícia, a autoridade policial, é o primeiro garantidor da legalidade da justiça, porque ele que geralmente vai atuar, primeiramente, quando uma pessoa se encontra ali em situação flagrancial, ele vai decidir se vai prender em flagrante ou não a pessoa, certo? A função do delegado de polícia é extremamente importante, por quê? Porque dela podem decorrer 2 tragédias. Primeira tragédia, uma investigação mal feita pode levar à condenação de um inocente. E leva. Uma investigação mal feita, segunda tragédia, pode levar à soltura de um cara que foi culpado. E leva, né? Quantos caras culpados a gente vê aí andando tranquilamente na cidade de Passos também, né? Concordam? Então, essa é a função do delegado de polícia. A função da Polícia Civil de Minas Gerais, a Polícia Civil é uma polícia investigativa. Ela geralmente atua no fato depois que o crime já aconteceu, diferente da Polícia Militar. A Polícia Militar é uma polícia ostensiva, a polícia que está na rua e que, geralmente, quando acontece alguma coisa, 190. Certo? Combinado? Pode passar, Gustavo, por favor. Por que a Câmara me convidou? Né? Por que convidou a delegada de polícia para vir aqui na Câmara falar sobre esse tema? Por conta disso. Isso aí é o capítulo 3º da Constituição da República, de 1988. Para quem não sabe, a Constituição da República é a lei suprema de um país. E está lá, no artigo 144 da Constituição da República do Brasil, de 1988, o artigo que abre o capítulo sobre segurança pública está lá. Olha lá, segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos, né? Por isso que a Câmara me chamou para vir aqui palestrar para vocês. Porque a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. A partir do momento que você se omite quando você percebe uma mulher sendo agredida, a partir do momento que você sabe que tem uma criança passando por uma série de maus tratos, por alguns crimes que violam a dignidade sexual dela e você não faz nada, você viola a lei maior do seu país. A segurança pública é dever e responsabilidade de todos, não só da polícia, né? Por isso que eu estou aqui. Porque a minha função é de me aproximar com vocês, de explicar o que eu faço, de mostrar qual a realidade da cidade que a gente vive, do país que a gente vive, e como que a gente faz para melhorar. Porque a segurança pública é meu dever, mas também é direito e responsabilidade de vocês. Combinado? Pode passar, Gustavo, por favor. Esse é um mapa, né, que saiu aí agora em 2023 sobre a violência doméstica aqui no Brasil. Só para vocês terem um panorama, né, entender
Por que o tema é tão preocupante e tão necessário de ser debatido? Sempre que eu vou dar alguma palestra, sempre tem um engraçadinho que fala, mas por que não tem a Lei João da Penha? Né? Por que não tem uma lei que protege os homens como protege as mulheres? Primeiro, já falei, o Brasil é um dos países que mais matam mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Segundo ponto, a questão de gênero é uma questão cultural. As mulheres, né, ao longo do tempo, vêm sofrendo diversos tipos de violência. Eu, Mariana, delegada de polícia, ando 99% do tempo armada, sofro diversos tipos de violência exercendo a minha profissão. É comum que até hoje cheguem à delegacia, sobretudo homens, e falem, eu quero conversar com um delegado. Bom, tem eu, serve. Se não servir, segue o jogo. Então, é comum que isso aconteça ainda hoje. Então, esse é um panorama da violência doméstica no Brasil. Quando eu terminar a palestra, né, mais ou menos daqui uns 40 minutos, 50 minutos, mais de 50 mil mulheres vão ter sofrido algum tipo de violência. 50 mil mulheres. No último ano, o Brasil registrou mais de 18 milhões de vítimas de violência doméstica registrados. Né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente também tem um sério problema, que é a história da cifra oculta. Se a gente tem acesso a 10%, 15% dos crimes que realmente acontecem, de acordo com as pesquisas, isso é muito. A violência doméstica é um tipo de crime extremamente subnotificado, e nós vamos debater sobre isso na palestra para entender por quê. Por que a mulher não denuncia o agressor? Por que ela fica nesse ciclo da violência por anos e anos e a violência só piora? Né? Então, nós vamos entender isso também ao longo da palestra. Para passar para o próximo slide, a pesquisa também mostra que mais de 50% da população brasileira conhece alguém que já foi vítima de violência doméstica. Então, metade da galera que está aqui já teve uma mãe que foi vítima de violência doméstica, uma irmã, ou é vítima de violência doméstica. Né? Metade da população que foi entrevistada na pesquisa, que reflete aí o panorama do Brasil, conhece uma mulher que foi vítima de violência doméstica. É por isso que a gente precisa de uma lei de proteção de gênero. Certo? Combinado? Pode passar. Conclusões iniciais, né? Mais da metade das pessoas que estão aqui conhecem uma pessoa que foi vítima de violência doméstica. Segundo ponto, com a pandemia. A pandemia sempre me pergunta, Mariana, o que aconteceu com a pandemia no cenário da violência doméstica? A gente tem algumas coisas assim problemáticas com a pandemia, sobretudo no que se envolve crimes contra a dignidade sexual. De modo geral, a gente observou um aumento de 50% no Brasil de crimes de violência doméstica. E por que isso se explica? Isso se explica porque você coloca o agressor, que geralmente está dentro de casa, no pior ambiente de uma vítima de violência doméstica, que é o ambiente familiar, interno, dentro da casa. Né? Então, a gente teve um aumento no Brasil de quase 50% dos crimes praticados contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar. Em Passos, uma média de 25%. E lembra da subnotificação que eu falei para vocês? Ficou muito maior. Então, esses números não refletem realmente o aumento que a gente teve com a pandemia da violência doméstica. A maior problemática, e acho que vocês devem ter sentido isso também, Abdala, foi no que se refere aos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo de crianças e adolescentes. Você colocou a criança junto com o agressor dela, que em mais de 90% dos casos é algum familiar, dentro da casa. E o cara continua estuprando essa criança, esse adolescente, e ele não tinha a principal fuga dele. Cadê o pessoal da educação? Geralmente são vocês que avisam para a gente. Olha, o aluno mudou de comportamento. Ele me falou que aconteceu uma coisa estranha com o tio, com o amigo da família, com o pai. Geralmente são vocês que avisam a gente, e a gente perdeu esse contato que precisa ser refeito o mais rápido possível por conta da pandemia. Né? Então, assim, a pandemia ela piorou uma coisa que já era muito ruim no Brasil. Piorou. E a gente está tentando ainda voltar aos níveis normais. Pode passar para o próximo slide. Vamos começar a falar um pouco especificamente sobre a Lei Maria da Penha. Quem aqui conhece a Maria da Penha? Todo mundo já ouviu falar sobre a Maria da Penha, né? Não tem uma pessoa que não tenha ouvido falar sobre a Maria da Penha. Geralmente a gente conhece só o nome, não sabe a história, não sabe por que tem uma lei, né, que se chama Maria da Penha aqui no Brasil. Mas a Maria da Penha era uma pessoa estudada, era uma mulher estudada. Porque a gente tem a concepção de que, eu nunca vou sofrer violência doméstica. Eu tenho mestrado, né? Eu ganho bem, né? Eu nunca vou sofrer violência doméstica, né? Eu faço faculdade, estou ali na turminha da faculdade, né, Fernanda Raíssa? Então, assim, né? A gente tem essa concepção, a gente acha que a violência doméstica está longe, que a violência doméstica está na periferia, que a violência doméstica só acontece com mulheres que não têm estudo. E essa não é a realidade. Vide exemplo da Maria da Penha.
né? E o caso Maria da Penha ele foi paradigmático por algumas razões. Ela passou por 2 tentativas de feminicídio, né, do então companheiro dela, que era um estrangeiro que estava no Brasil fazendo doutorado, professor de faculdade, inclusive. Ele tentou matar ela 2 vezes. Na primeira, forjando um assalto, e na segunda, eletrocutando ela quando ela já estava paraplégica. Legal, mas por que o nome da lei chama Maria da Penha? O nome da lei se chama Maria da Penha não por uma homenagem que o Brasil quis fazer a ela, mas por uma punição. Olha que bonito. O Brasil foi punido internacionalmente, na frente de todos os outros países. Por quê? Porque só o primeiro julgamento do investigado, no caso da Maria da Penha, demorou 12 anos. O cara ficou condenado, salvo engano, menos de 2 anos e está solto, dando entrevista em podcast hoje em dia, ganhando fama. Então, assim, o Brasil foi condenado internacionalmente, porque a Maria da Penha, né, teve os recursos ali para conseguir chegar até, pode passar, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que é quem lida com essas questões internacionais aqui na América Latina. E o Brasil foi condenado internacionalmente a reparar os danos que ele tinha causado à Maria da Penha, né, devido ao longuíssimo prazo aí de punição. O cara basicamente ficou sem punição. E o Brasil também foi condenado, de forma indireta, a construir uma lei para proteger as mulheres no Brasil. Porque a ONU virou e falou assim, peraí, Brasil, o que você está fazendo com as mulheres que moram aí? O que está acontecendo? Vocês demoram 12 anos para chegar no julgamento de um cara que tentou matar a mulher 2 vezes. Então, a Lei Maria da Penha é uma condenação internacional. Não foi conquistada, porque o Brasil resolveu parar, olhar para as mulheres, ver o que estava acontecendo, vou fazer. E, geralmente, as coisas são assim, né? Tem que dar muito ruim antes para aí o Brasil resolver, não, peraí, deixa eu melhorar, deixa eu ajeitar. E com a Lei Maria da Penha foi do mesmo jeito. Então, a Lei Maria da Penha é uma condenação internacional. E, como eu disse, ela foi eleita como a 3ª melhor lei do mundo no que se refere ao cuidado da mulher, à proteção à mulher, a prevenção à violência doméstica. A Lei Maria da Penha, para quem não conhece, ela é uma lei interdisciplinar. Ela não é uma lei penal. Na verdade, ela tem um único crime positivado há pouquíssimo tempo, que é o artigo 24A, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. De resto, ela é uma lei que se preocupa com aquilo que eu disse logo no primeiro slide. O que fazer com o Brasil? Porque o problema não é prender. Não é prender. Porque eu vou prender um cara essa semana, né, Abdala? Ele vai ficar ali 1 mês, 2 meses preso, responder pouquíssimo por isso, e ele sai. E ele volta e comete o mesmo tipo, ou com a mulher dele, ou com outra mulher. É preciso que haja uma política séria de ressocialização do agressor no que se refere à mudança de pensamento dele. Em BH, a gente já tem a implementação do projeto Dialogar, Aline, que a gente já vem conversando aí com o Judiciário, o Ministério Público, né? E é preciso que exista um acolhimento à vítima, como a gente tem aqui, né, Mayara? O CRAMP. Então, se você não acolhe a vítima, e se você não ressocializa o agressor, não adianta prender, né, Abdala? Não adianta. Para quem não sabe, o CRAMP fica no mesmo prédio da Delegacia da Mulher, ali na parte de baixo. Lá a gente tem assistente social, a gente tem psicóloga que fazem esse apoio, esse acolhimento à mulher, porque a mulher precisa entender que ela está dentro do ciclo da violência para que ela consiga sair do ciclo. Certo? Pode passar, por favor. Pode passar mais um. Então, continuando na Lei Maria da Penha, agora que já foi entendido, né, por que ela foi promulgada, uma condenação internacional ao Brasil, fato é que muitas pessoas ainda têm a compreensão de que a violência doméstica reflete um tipo de violência física. É comum as mulheres chegarem à delegacia e a gente questiona por que você não veio antes, né? Se ele já te ameaçava, se ele já quebrou computador, celular. Ah, mas eu não sabia que isso era crime. Eu não sabia que eu podia procurar a delegacia da mulher por isso. Eu achava que só quando eu fosse agredida fisicamente eu poderia procurar a delegacia da mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela prevê um rol que é meramente exemplificativo, ele não é taxativo de todos os tipos de violência que podem ser cometidos contra a mulher. Pode passar, Gustavo. O primeiro tipo é o que a gente conhece, é a violência física. Geralmente ele se reflete no espancamento, crimes como vias de fato, lesão corporal, é aquela violência que deixa marca, né? É aquela violência que, geralmente, é o ponto que as mulheres procuram a delegacia. E, quando já está nesse ponto, elas já passaram por muita coisa antes, né? A gente vai conversar mais à frente sobre o ciclo da violência.
E o problema de esperar chegar até a agressão física é porque a gente não sabe quão rápido esse ciclo vai virar, a gente não sabe quão rápido, eventualmente, esse cara pode chegar a cometer um feminicídio contra a mulher, certo? As mulheres geralmente esperam chegar na violência física, mas, pode passar, Gustavo, como a gente vai ver, existem vários outros tipos de violência, por exemplo, a violência psicológica. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente não tinha um crime, uma previsão legal de crime no que se refere à violência psicológica. Muitas vezes a mulher chegava à delegacia e a resposta era: não há crime. Né? O legislador ele vem se preocupando, né, sobretudo a partir de 2015, com a implementação dos direitos da mulher no Código Penal. Então, a gente tem uma onda de criação de crimes com a finalidade de proteger as mulheres. Por exemplo, o crime de feminicídio, em 2015. Como, por exemplo, o crime do artigo 218C, né, divulgação de cena de sexo, nudez sem autorização, né, que a gente vê acontecendo muito aqui. Como, por exemplo, o crime de importunação sexual, 215A. Então, a gente tem várias formas de proteção aí contra a mulher. A partir de 2015, a gente vê uma onda do legislativo acompanhando a necessidade do Brasil melhorar o aspecto da violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente também tem, hoje em dia, o crime de perseguição, que eu vou falar mais à frente, o crime de stalking, enfim. Violência psicológica. Geralmente começa desse jeito, né? O cara ameaça, ele acaba com sua autoestima, te afasta da família, te afasta de amigos, né? E você pensa que só tem ele, e aí as violências vão se agravando. Pode passar. Muita gente também não compreende que a violência sexual é um dos piores crimes e que acontece o tempo inteiro, ainda com mulheres casadas, ainda com mulheres comprometidas. Né? Então, eu peguei um caso aqui em Passos, e eu posso falar porque já tem tempo, porque eu não vou citar nomes, que o pai obrigava a mãe a manter relações sexuais com ele junto com a filha, criança de 11 anos. Isso é violência sexual, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Outro tipo de violência sexual contra a mulher, não necessariamente no contexto de violência doméstica e familiar, foi o adolescente que a gente aprendeu faz umas 2, 3 semanas. Ele extorquia mulheres, crianças, teve uma vítima de 10 anos, e adolescentes, a mandarem fotos e vídeos nos termos que ele determinava. Por quê? Antes ele conversou, criou um perfil fake, ganhou a confiança da criança, ganhou a confiança do adolescente, ganhou a confiança da mulher, ela mandou alguma foto íntima, ou teve uma conversa mais quente com ele, ele tirava print e começava a ameaçar: vou mandar para sua mãe. Eu vou colocar no grupo da sua escola, eu vou colocar no grupo da sua cidade. Então, você pode gravar um vídeo se autolesionando. Então, para você ver a problemática, esse tipo de violência contra a mulher começa com um adolescente de 14 anos. Né? Por isso que a educação, o pessoal da educação, é fundamental que eles tenham esse tipo de concepção e que levem isso às salas de aulas. Né? Semana passada, nós prendemos um tio que abusava a própria sobrinha, enquanto o pai dela saía para trabalhar e era sustentado por ele, dos 6 aos 12 anos. Isso é um tipo de violência sexual contra a mulher. E, às vezes, a gente não tem essa compreensão. Como eu disse, a gente tem uma onda aí de previsão de proteção legal à mulher no Código Penal. Né? Além do crime de estupro, que é o crime que a gente realmente pensa quando a gente pensa em crimes contra a dignidade sexual, hoje a gente tem o crime de importunação sexual também. Não sei se vocês vão lembrar. São Paulo, mais ou menos uns 5, 6 anos. Uma mulher saía, né, da sua casa, ou retornava, agora eu não me lembro, do trabalho, dentro do ônibus, estava sentada dentro do ônibus, dormiu, porque estava muito cansada, em São Paulo você fica 2, 3 horas no congestionamento, o cara ejaculou na cara dela. E vocês sabem o que aconteceu com ele? Ele foi preso em flagrante pela PM, passou pela delegacia de polícia, a autoridade policial ratificou o flagrante, chegou na audiência de custódia e o juiz soltou. Porque não tinha crime, era contravenção penal. Era uma mera contravenção penal de importunação ao pudor. E ele foi solto. E sabe o que aconteceu depois? Ele saiu e no outro dia ele foi preso de novo, porque ele fez a mesma coisa com outra mulher. E sabe o que aconteceu? Ele foi solto, porque não tinha lei, entendeu? E ele foi solto de novo. E ele ficou na rua. Então, a gente tem agora a previsão do crime de importunação sexual. Artigo 215A. E aí eu penso, né, sou de Guarulhos, cidade grande, estudei no Rio, morei em BH, vou para Passos. Não dá nada, né? Não vai dar nada disso. Estou eu na delegacia da mulher, me ligam: doutora, tem um flagrante aqui te esperando. Ah, tá, do quê? Ameaça, agressão, o que foi?
Não. Uma menina, ela estava voltando da faculdade de enfermagem da UENG, estava dentro do ônibus. E um senhor ejaculou na cara dela. Em Passos, 2022, ano passado. Então, a violência contra a mulher, ela é explícita. O problema é que muitas vezes a gente não vê ou não quer ver, e é o que eu falei, quanto mais a gente mexe, mais as pessoas não querem mexer, sobretudo homens, etc. Né? Então, é isso. Pode passar. Violência patrimonial. Essa violência também é muito difícil chegar a algum tipo de registro de ocorrência na delegacia, porque as mulheres muitas vezes não têm a compreensão de que estão passando por isso. Eu vou exemplificar, porque algumas coisas é mais fácil exemplificar do que dissertar sobre. Teve um caso também que eu tive aqui em Passos, que na hora que a gente prendeu o agressor, porque ele batia, torturava a mulher e as filhas, ele queimava ela com bituca de cigarro pelo corpo inteiro, ele ia tatuando ela de acordo com o que ele queria. Na hora que eu prendi ele, a gente chegou à delegacia, a vítima virou para mim e falou, tudo bem, doutora Mariana, agora você me arruma um dinheiro para ir na padaria? Porque, apesar dela ser funcionária pública e ganhar bem, ela não sabia nem qual era a senha do cartão. O cartão ficava com ele. Ele controlava todo o dinheiro da casa. Ela falou, então você me arruma um dinheiro só para eu almoçar com as minhas filhas, até eu ver o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não sei qual que é a senha do meu cartão. Eu não tenho a senha do meu cartão. Isso é um tipo de violência patrimonial, né? Muitas vezes a gente não enxerga isso. É muito comum no ambiente universitário também, né, Raíssa e Fernanda? Raíssa e Fernanda são minhas ex-estagiárias, por isso que eu uso elas como exemplo. É muito comum também, festinha de faculdade, o namorado que vê que a namorada recebeu uma mensagem, pega o celular e joga no chão e quebra. Isso é violência patrimonial contra a mulher. Certo? Pode passar, por favor. A violência moral também, né? Crimes como calúnia, difamação, injúria. E a gente tem uma problemática maior aí no que se refere a esses crimes, sobretudo quando eles são cometidos na internet. A internet fez as pessoas terem a concepção de que é terra de ninguém, que pode fazer tudo. Mas eu brinco, eu falo, gente, vocês querem que a gente prenda rápido vocês? Cometam um crime pela internet. É mais fácil. Né? Tudo que você faz conectado à internet é rastreável de um jeito ou de outro. Então, assim, a internet traz a sensação de que você vai ficar impune, porque você usa ali de fakes e etc., como esse adolescente que eu citei há pouco tempo usava, mas a gente vai chegar. A gente chega, porque tudo é rastreável que você faz na internet. Pode passar. Onde? Qual que é o lugar que mais ocorre a violência doméstica contra a mulher? Como o próprio nome diz, é dentro de casa. Né? É uma violência que eu brinco com os meus colegas delegados de polícia, porque a investigação é muito mais difícil. Geralmente, uma vítima de furto, de roubo, ela já chega na delegacia para o meu colega, delegado, está aqui, ó, doutor, a testemunha é fulano de tal, já puxei a câmera do vizinho, já conversei lá com o pessoal do bairro, eu sei onde os bens estão, vamos pular lá. Na minha delegacia, geralmente as vítimas chegam, e as vítimas, esposas, ex-esposas, companheiras, ex-companheiras, mãe com filho, elas chegam geralmente com lágrimas nos olhos. Mas tem que prender mesmo? Será que ele não vai mudar? Né, Débora? Será que eu mereço dar mais uma chance? E muitas vezes, até o trabalho da investigação fica um pouco prejudicado, porque a gente recebe a denúncia, olha, ela apanhou do marido, a gente vai, chega lá, ela está machucada. Não, eu caí, não foi assim. Como eu disse, é um problema estrutural. Né? E, geralmente, vai acontecer dentro de casa. A violência ela é praticada de forma clandestina. E, por isso, a dificuldade de investigar. E, por isso, a necessidade de ter pessoas cada vez mais ativas na sociedade civil ajudando a polícia. Certo? Pode passar. Quem? Quem são os agressores contra a mulher? Geralmente, a maioria absoluta dos casos, ex-cônjuges, ex-companheiros. Ou seja, o fator separação é um fator de risco ali para a mulher. Depois vem cônjuge, namorado, companheiro, mas, geralmente, o fator separação é fator de risco. É quando começam as perseguições. Até um tempo, Elaine, a gente não tinha crime de perseguição no Código Penal também. Estava eu um dia no plantão e me ligam os servidores lá de Piuí, doutora, flagrante. Ok, flagrante do quê? Perseguição. Tinha acabado de sair a lei, graças a Deus, porque senão eu ia fazer igual o juiz fez lá de São Paulo. Não tem crime, pode soltar pela porta da frente da delegacia. Perseguição. A menina, mulher, tinha passado num concurso de um banco na cidade, foi trabalhar no banco. Veio do interior, veio de outro estado, foi trabalhar no banco. Chegou lá, foi trocar de carro, estava ganhando melhor. O auxiliar do despachante se apaixonou por ela. Eles saíram 1, 2 vezes, ela falou, não quero mais. E aí começou a perseguição. Esse cara, ele ia atrás dela em todos os lugares que ela estava por 2 anos.
ele fazia isso, inclusive ele foi preso na frente da casa da manicure dela, praticando um ato obsceno contra ela. A gente acha que a violência doméstica, como eu disse, está muito longe. Nunca vai acontecer com a gente. Ah, não vai acontecer com a minha filha, né? Ela faz faculdade de medicina. Ah, não vai acontecer com a minha filha, né? Os amiguinhos dela são super legais. A gente acha que a violência doméstica está muito longe, mas não está. Para ressaltar a questão de faculdade, em Paços a gente tem um problema muito sério em festas de faculdade no que se refere ao uso abusivo de drogas, problemática de estupro de vulnerável, porque muitas vezes a menina está em condições, na verdade está sem condições nenhuma de ter o consentimento, e mesmo assim homens praticam atos libidinosos contra essas mulheres, então a gente tem esse tipo de problema aqui em Paços. Só para fechar o contexto de faculdade aqui em Paços. Pode passar. Falei que a gente ia comentar sobre isso, né? O que leva uma mulher a chegar à delegacia e falar, mas não prende? Só dá um susto. De acordo com a pesquisa, principalmente porque ela tem medo do agressor. E ter medo do agressor e não denunciar significa que ela não acredita no sistema punitivo brasileiro. Né? E ela tem razão. Lembra do caso da Maria da Penha? Ela tem razão. Foram 12 anos para ele ter um primeiro julgamento. Então, geralmente, as vítimas não denunciam porque ela tem medo do agressor. Segundo, porque elas ainda têm a concepção de que a criação da família depende delas, que se ela sair de casa, a culpa é dela, ela que é uma péssima mãe. Terceiro, dependência econômica. Né? Então, assim, a gente tem... É multifatorial as coisas que levam uma mulher a não denunciar o agressor. Né? E é por isso que a gente precisa mexer na estrutura, e o CRAMP faz esse trabalho, a Prefeitura faz esse trabalho, de conscientizar a mulher sobre as possibilidades que ela tem. Quantas vezes também, na delegacia, chegam casos e a mulher fala, mas se você prender ele, eu não tenho o que comer, porque eu não trabalho, eu dependo da renda dele, e ele não vai trabalhar e eu não vou ter o que comer. Aqui em Paços a gente tem um auxílio para as mulheres, né? As mulheres não sabem disso. Mas se você prender ele, eu não tenho para onde ir, porque a casa é dele. E aí, eu vou para a rua com os meus filhos? Não, aqui em Paços a gente tem um auxílio específico dado pela prefeitura para que a mulher fique num local seguro até a gente conseguir prender e resolver a situação. Então, é importante que as mulheres tenham conhecimento, né, por meio da assistência social da cidade, dos direitos que ela tem. Ok? Pode passar. E aí é o ciclo da violência também, que responde por que as mulheres não denunciam ou levam muito tempo para denunciar. Foi feito um estudo que se chegou ao padrão do ciclo da violência contra a mulher, e é esse. Geralmente é um aumento da tensão, então o cara ele culpabiliza a mulher por tudo que acontece na vida dele, disso gera uma agressão, e depois vem a fase da lua de mel. Ele jura que vai arrepender, ele jura que ele vai mudar, ele jura que não vai acontecer. O problema é que, quanto mais a mulher continua nesse ciclo, pior fica a violência. E o problema é que eu não sei dizer quando que essa violência vai aumentar e em qual rapidez ela vai aumentar de nível de agressividade. Há poucos dias a gente teve um caso lamentável em Bom Jesus da Penha. Vocês devem ter acompanhado do feminicídio de uma professora. A gente não sabe dizer se ela já passava por algum tipo de violência e provavelmente passava. Às vezes era violência moral, às vezes era violência patrimonial, a violência sexual. Por isso que eu falo, toda mulher que está e que está em um estado de violência e sofre algum tipo de violência é uma mulher que está em risco. É uma mulher que o Estado precisa olhar para ela e falar, não, peraí, deixa eu ver como eu vou conseguir melhorar a situação, como eu vou fazer com que ela enxergue a situação e o que eu vou fazer com ele também, com o agressor. Certo? Pode passar. Os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha. Dá mais um clique. Os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre as famosas medidas protetivas. A Lei Maria da Penha ela trouxe a previsão de medidas protetivas de urgência. São aplicadas, via de regra, pelo juiz. Né? A vítima ela faz o requerimento na delegacia de polícia, no Ministério Público, na Defensoria Pública, mas quem dá a decisão judicial de afastamento do agressor é o juiz. Né? Aqui em Paços, o prazo da lei é respeitado, eu falo isso como titular da Delegacia da Mulher, a comunicação é feita em menos de 24 horas, quando a lei prevê 48 horas, e as decisões judiciais também saem em menos de 48 horas. Né? Então, as medidas protetivas de urgência são um mecanismo que o legislador criou para tentar diminuir o máximo possível a situação de risco de uma mulher. Então, ela foi ameaçada, compareceu à delegacia e pediu uma medida. Ótimo, vamos colocar um distanciamento do agressor dela, vamos proibi-lo de frequentar os lugares que ela convive, vamos determinar que ele pague alimentos a ela, aos filhos, para que ela não fique sem nenhum tipo de bem material, vamos determinar que ele saia da casa, por mais que a casa seja de propriedade dele. Então, as medidas protetivas de urgência talvez sejam um dos meios mais efetivos aí de diminuir o risco de uma mulher que está em violência. Aqui em Paços, a gente também tem a patrulha de violência doméstica.
que faz um excelente trabalho, ajudando aí na fiscalização do cumprimento dessas medidas. Quando a patrulha está na rua, a gente percebe a diferença de quando a patrulha não está. Quando a patrulha não está, né, Débora, o número de crime de descumprimento de medida protetiva aumenta significativamente. Pode passar. E aqui a gente volta às perguntas iniciais que eu fiz, né? O que fazer, então? Né? Se você tem um país que mata muito, que tem uma lei muito boa, mas que não é implementada. Se você tem, por exemplo, aqui na cidade, uma delegacia especializada em atendimento à mulher, a PPVD, o CRAMP, a Defensoria com atuação específica na área de proteção à mulher, o que fazer? Educação. Não tem para onde fugir. Né? Se a gente não muda um pensamento estrutural, um pensamento cultural, se a gente não passa a não tratar a mulher como um objeto. Se a gente não tem essa mudança cultural de pensamento, dificilmente a gente consegue combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. É um problema de subjugar a mulher, de considerar a mulher como um objeto. Quantas vezes, e vocês devem passar por isso também na Polícia Militar, quantas vezes em plantão, na Delegacia da Mulher, o cara está sendo preso, ele vira para você e fala, mas por que eu estou sendo preso? Eu só bati na minha mulher. Tipo, é minha, eu faço o que eu quiser. Ele não tem a compreensão de que ele é um agressor. Então, além de educação, e de educação começando com crianças e adolescentes, é necessária uma política de ressocialização, como a gente começou a implementar em BH, por meio do projeto Dialogar. Esse cara ele precisa entender que ele é bandido, que ele é criminoso. E ele precisa pagar pelo que ele fez, para que ele não faça isso mais com quem ele já praticava, mãe, esposa, filha, e para que ele não faça isso com novas mulheres que ele vai se relacionar ao longo da vida. É preciso também, terceiro ponto, uma política de acolhimento da mulher. Se a mulher ela não é acolhida, ela não denuncia. Ela não volta. Se o CRAMP não chega e fala assim, não, peraí, vamos conversar. Você precisa de auxílio? A gente vai tentar com a prefeitura. Você precisa de lar? A gente vai tentar com a prefeitura. Você precisa conversar, você precisa desabafar, entender o que você está passando? Vamos marcar as sessões com a Maiara, etc, etc. Se não há uma modificação estrutural, dificilmente a gente consegue melhorar o problema da violência doméstica contra a mulher. E é por isso que eu falo, prender é necessário, mas não é o suficiente. Não é o suficiente porque não existe prisão perpétua no Brasil. Não é suficiente porque esse cara, muitas das vezes, ele entra de um jeito e sai pior do presídio. Ele sai com raiva, ele sai com sede de vingança da mulher. Então, prender é necessário, mas não é o suficiente, beleza? Pode passar. Sempre me perguntam também como denunciar, né? Quais são os meios? Todo mundo sabe. Primeiro, registro de ocorrência, né? Polícia Militar, Polícia Civil. Ah, mas eu não quero que meu nome saia, eu tenho medo de retaliação. Existem 2 canais que vocês podem fazer denúncias anônimas, né? O 180 e o 181. É possível que sejam feitas denúncias anônimas, a gente recebe denúncias anônimas todos os dias. Vocês também podem procurar qualquer instituição, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário. São instituições que também devem estar com portas abertas para receber denúncia. Encaminhar para a delegacia é fácil. Todas as instituições precisam estar de portas abertas para receber esse tipo de denúncia. Certo? Esses são os principais meios. A gente também tem na Polícia Civil aqui de Minas Gerais a delegacia virtual. Muitas mulheres não denunciam porque elas têm vergonha. Elas nunca pisaram em uma delegacia e elas veem isso com olhos assim, nossa, mas o que eu vou fazer dentro da delegacia, aquele ambiente ruim? Hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais ela tem a delegacia virtual. Mulher vítima de violência doméstica consegue registrar o boletim de ocorrência pelo celular, se ela quiser. Ok? Próximo. Ficar em silêncio quando você sabe de uma situação, né, que uma mulher está passando, potencialmente pode gerar a morte dela. E a gente não tem essa concepção até que casos, como o caso que a gente teve agora em Bom Jesus da Penha, seja explanado e refletido. Às vezes os familiares sabiam, as amigas daquela mulher sabiam que ela passavam, e meio que, não, mas ele é um bom pai. Não, mas ele ajuda em casa. Mas é só quando ele bebe. Quando a gente fica em silêncio e não denuncia, a gente contribui para que crimes gravíssimos aconteçam, como a gente teve, infelizmente, aqui na nossa região. É por isso que eu queria agradecer à Câmara, na pessoa da vereadora Aline, pelo convite. Como eu disse, a ideia principal foi trazer um panorama da cidade, um panorama do assunto para todos, não de aprofundar legalmente, juridicamente a situação. É importantíssima essa aproximação da sociedade, da Polícia Civil, da Polícia Militar. É importantíssimo que pessoas da parte de saúde, educação estejam aqui e acompanhem isso. Como eu disse, a gente perde muito quando a gente não tem esse contato, quando a gente não forma uma rede boa e elaborada. A rede aqui de Passos é referência no Estado, no que se refere à Polícia Civil, Polícia Militar, por meio da PPVD, Defensoria Pública e CRAMP.
Então, a minha finalidade aqui foi de levar a conhecimento de vocês e a finalidade de vocês é repassar esse conhecimento para outras pessoas, outras mulheres, para que a gente consiga abranger o máximo possível de pessoas, né? E é bom ver na palestra não só mulheres, homens também, porque é com vocês que eu gosto de conversar, porque geralmente vocês não querem conversar sobre esse assunto. Então, eu agradeço à Câmara pelo convite, agradeço a todos que aqui se fizeram presentes, estou à disposição da cidade de Passos, agradeço também ao Abdala por todo o apoio que a gente tem da Polícia Militar, e por hoje é só. Doutora Mariana Fioravante, como coordenador da Escola do Legislativo, agradecemos pela brilhante palestra, pelos brilhantes esclarecimentos e agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença.